Então, vamos à terceira aula da série sobre propriedades coligativas e vamos abordar agora osmolaridade, que não é uma propriedade coligativa, mas tem uma relação direta com uma propriedade coligativa muito importante, que é a pressão osmótica. Então, na aula anterior, a gente estudou a pressão osmótica e vimos que a pressão osmótica ela é proporcional ao número total de partículas em solução. Então, quando a gente só tem uma substância dissolvida no meio, calcular a pressão osmótica é super simples, é super direto, né? A gente já viu que aplicar a fórmula. Mas, e quando existem várias substâncias dissolvidas, essas substâncias elas se dissociam também gerando outras partículas no meio. E como é que a gente poderia tratar em termos de concentração de uma solução desse tipo? Porque a gente já viu que o que vale para a pressão osmótica é a concentração molar, né? E ainda por cima a gente tem que considerar aquele fator de ionização. E aí, como é que a gente faz então para achar um valor que fale sobre essa concentração molar de todas as substâncias e partículas que estão dissolvidas no meio? Essa concentração é a osmolaridade. Então, a osmolaridade ela é uma medida de concentração total de solutos dissolvidos em 1 litro de solução. Então, enquanto a molaridade é de uma substância específica, tá certo? A osmolaridade está relacionada à concentração total desses solutos. Então, se tiver 10 substâncias no meio, essas substâncias se dissociarem, etc., etc., a osmolaridade vai considerar todo esse apanhado de substâncias. E ela é expressa em osmoles por litro, né? Então, a sigla é osme por litro. Então, a osmolaridade leva em consideração todos os solutos presentes na solução, incluindo íons e moléculas. É por isso que ela é tão importante para as propriedades coligativas, para a pressão osmótica mais especificamente, e ela costuma ser uma unidade de concentração muito importante para soluções que têm eletrólitos primordialmente na sua constituição. Então, a osmolaridade, né, como a gente já viu, ela vai ser então determinada pelo número de osmols de todos os componentes dissolvidos dividido pelo volume em litros. Sim, mas e como é que eu calculo o número de osmols para todos os componentes dissolvidos? Bom, o osmol é uma unidade de medida usada para expressar a quantidade de partículas osmoticamente ativas em uma solução. Ela representa o número de moles, né, ou de mols, de soluto que contribuem para a pressão osmótica de uma solução. Então, um osmol é o equivalente a um mol de partículas que contribuem para a osmose. Então, o osmol nada mais é do que a quantidade de mols de todas as entidades químicas, sejam moléculas ou íons, que são osmoticamente ativas em uma solução. Vamos aqui ver o exemplo comparativo da sacarose com o cloreto de sódio. Então, se um osmol é equivalente a um mol de partículas que contribuem para a osmose, no caso da sacarose, que quando se dissolve em água, então veja aqui nós temos a sacarose sólida, quando ela se dissolve em água, ela passa a ser uma sacarose aquosa, ela está dissolvida, está solubilizada na água. Mas a sacarose não sofre ionização, né, nem dissociação. Portanto, cada mol de sacarose que se dissolve no meio, ela só tem um mol de sacarose. Essa é a quantidade de partículas disponíveis para fazer uma contribuição com a pressão osmótica, tudo bem? Então, um mol de sacarose, um mol de sacarose. Agora, para o cloreto de sódio, mais uma vez, a coisa funciona de outra forma. Porque cada um mol de cloreto de sódio libera um mol de Na+, e um mol de Cl-. Então, perceba que cada um mol de NaCl libera no meio 2 mols de partícula. Tudo bem? Então, a contribuição para a pressão osmótica, como a gente já viu na outra aula, ela depende da quantidade de partículas dissolvidas no meio e não necessariamente da qualidade delas, então do que é elas. Portanto, para calcular o número de osmol é muito simples. Só é pegar o número de mol e multiplicar pelo I, que é o fator de correção lá do Van 't Hoff, que a gente já viu tanto em crioscopia como vimos em pressão osmótica, tá certo? É o mesmo I. Então vocês já viram, né? Eu já tentei convencê-los em outras aulas o quão importante é entender como se deve aplicar esse I, que é o fator de correção do Van 't Hoff. Então vamos aplicar a uma questão mais simples possível aqui esses conceitos até agora. Qual a osmolaridade de uma solução de glicose 0,15 molar? Então veja aqui, molar, que é mol por litro, vocês já conhecem de outras aulas. A gente já estudou anteriormente essa unidade de concentração. Agora a gente está incluindo uma nova unidade de concentração, que é a osmolaridade. No caso, então, a gente já viu que a osmolaridade, né, nada mais é do que a quantidade de osmols dividido pelo volume em litros. Como osmol é o número de mol vezes o I, que é o fator de Van 't Hoff, no caso da glicose, como não há dissociação, o I é igual a 1. Então, se é 0,15 molar, é porque é 0,15 mols multiplicado por 1. Então, a osmolaridade vai ser 0,15, né, dividido por 1. Por que 1? Porque é o volume em litros dado, né? Então, 0 molar é 0,15 mol por litro. Então, a gente tem 0,15 mols vezes 1. Isso tudo por 1 litro. Então, quer dizer que a osmolaridade também vai ser de 0,15 osmol por litro. Veja, é o básico. Se a osmolaridade é a quantidade, né, em termos de mols, de partículas disponíveis no meio,
para contribuir com a osmose ou com a pressão osmótica, e a glicose não se dissocia. Portanto, obviamente, a osmolaridade de uma solução 0,15 molar, né, tem que ser idêntica entre em termos de molar e osmolaridade. Tudo bem? Seguindo esse raciocínio, agora vamos com a osmolaridade de uma solução NaCl 0,2 molar. Imagine que nessa altura do campeonato você já está entendendo aonde eu quero chegar. Se osmolaridade é osmol por volume, e nesse caso aí o osmol é número de mols vezes o I, nesse caso específico temos 0,2 mols do NaCl multiplicado por 2, por quê? Porque o fator de Van 't Hoff para o NaCl é 2. Não é? Então a osmolaridade vai ser de 0,4 dividido por 1 do litro. Tudo bem? Então a osmolaridade será de 0,4 osmols por litro. É claro, a osmolaridade para o NaCl tem que ser o dobro da molaridade, porque se cada 1 mol de NaCl libera 2 partículas no meio, né? Se eu tenho uma solução 1 molar de NaCl, é porque eu tenho 2 osmolar de íons. Consegue entender? Então, enquanto a molaridade era de uma substância ou de um ente químico, a osmolaridade é de um conjunto de entes químicos. Então, eu não digo osmolaridade do Na+. Não falo de osmolaridade dos C-. Eu falo de osmolaridade da solução, que é composta por Na+ e C-. Então vamos a uma questão teórica. A osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,3 osmol por litro de NaCl, que é o cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. Então quer dizer que é isotônica às células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução 0,4 osmol por litro de NaCl tem como consequência A. Então, como sempre, eu gosto de transformar a questão num gráfico, né, numa figura, para que a gente entenda um pouco melhor. Então, aqui nós temos uma solução de cloreto de sódio 0,4 osmol por litro e diz que mergulhou uma célula humana, né, que é isotônica a uma solução de NaCl. Se ele está me dizendo que a solução de NaCl 0,3 osmols é isotônica à célula humana, logo, a célula humana também terá a mesma quantidade de osmose, né, que é osmol por litro aí de NaCl. Portanto, a solução de NaCl 0,4 é hipertônica com relação à de 0,3. Então, o fluxo de água será do meio hipo para o meio hiper. Então, a célula vai murchar. Então, vamos ver as respostas. A absorção de íons Na+ sobre a superfície da célula. Já vimos que osmose está relacionada à migração de água e não de analito. Está errado. Difusão rápida de íons. Difusão de partícula. Está errado. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Não. Aumento da concentração. Se vai sair água, o volume diminui e a concentração aumenta. Transferência de íon sódio da célula para a solução. Não há movimentação de partícula na osmose. Transferência de molécula de água do interior da célula para a solução. Verdadeiro. Vai sair do hipo para o hiper. Né? Então, a resposta é a letra E. Então, alguns termos importantes. A gente já viu isso em aulas anteriores e agora a gente pode revisitar esses termos, incluindo o termo osmolaridade. Então, o que é uma solução isosmótica? É uma solução que tem a mesma pressão osmótica ou osmolaridade. Então, soluções que têm mesma pressão osmótica ou osmolaridade são pressões isosmóticas. O que é uma solução isotônica? A gente viu a definição anterior que solução isotônica são soluções que possuem a mesma pressão osmótica que um fluido corporal específico. Aqui a gente acrescenta o termo osmolaridade. Então, uma solução isotônica é aquela que possui a mesma pressão osmótica ou osmolaridade que um fluido corporal específico. O mesmo vai servir para hipotônico. É uma solução, então, com pressão osmótica ou osmolaridade menor do que a de um fluido corporal específico, e a solução hipertônica é a solução com pressão osmótica ou osmolaridade maior do que a de um fluido corporal específico. Então vamos agora a um exemplo, né, matemático de uma questão um pouquinho mais complicada, que é qual a osmolaridade de uma solução de glicose a 5%. A gente já viu que se fosse molaridade era facinho, o senhor ia corrigir lá com o fator de Van 't Hoff. Nesse caso daqui, está em percentual, não adianta corrigir direto pelo fator de Van 't Hoff, né? A gente vai ter que transformar isso em molaridade. Então, a osmolaridade a gente já viu que é osmol por volume. E a gente já sabe que osmol é o número de mol vezes o fator de Van 't Hoff. Portanto, temos que transformar esse percentual aí para mol. Então, a gente já sabe que 5% equivale a 5 gramas a cada 100 ml de solução. Então, 5 gramas de glicose a cada 100 ml de solução é uma solução a 5%. Então, sabendo que a massa molar da glicose é de 180 gramas por mol, então, cada 1 mol de glicose equivale a 180 gramas. Então, os 5 gramas que tem lá na solução de glicose equivale a quantos mols? 0,028. Perceba que esse 0,028 mols está em 0,1 litro de solução. Tudo bem? Então vamos lá. 0,028, que é a quantidade de mols, vezes o fator de Van 't Hoff para a glicose, que não sofre dissociação, no caso o fator dele é 1. Então a osmolaridade vai ser 0,028 dividido pelo volume. Por que 0,1? Porque é o volume equivalente a 100 ml, só que em litros.
Então, a osmolaridade vai ser de 0,28 osmols por litro. Tá ok? Então, se a gente multiplicar isso por 1000, a gente acharia em miliosmoles. Oxe, professor, por que você trouxe isso aqui para cá? Porque é super comum na literatura científica a expressão da concentração da osmolaridade em miliosmols por litro. Então, fiquem espertos que se você tem osmol e quer achar em miliosmol, só é multiplicar por 1000. Tudo bem? Agora, qual a miliosmolaridade de uma solução de glicose a 5%? Então, a miliosmolaridade é miliosmol dividido pelo volume em litro. Não tem segredo. E o que é o miliosmol? É o milimol vezes o fator de correção de Van 't Hoff. Então, se 5% é igual a 5 gramas a cada 100 ml, massa molar 180 gramas por mol, então os 5.000 miligramas, o professor, de onde foi que veio 5.000 miligramas? 5 gramas. 5 gramas equivale a 5.000 miligramas. Isso vai dar quantos mols? Miliosmols vai dar 28,8 miliosmols. Professor, peraí, que eu não entendi essa conta. Não está a unidade embaixo de unidade, o que é que está acontecendo? É simples. Veja que esse grama vai cortar com esse grama, vai sobrar o mili. E do outro lado tem mol, por isso que vai ficar milimol. Em resumo, se você quer achar as coisas em milimol, você pode usar a massa molar. Em gramas por mol mesmo. Sabendo que ao final você vai achar a relação de miligrama para milimol. Tudo bem? Na dúvida, pode transformar as unidades, não tem problema nenhum, vai dar certo do mesmo jeito. Então, substituindo na fórmula, já estão cansados de saber, então, que o fator de Van 't Hoff é 1 para a glicose, porque não se dissocia. Então, a osmolaridade, então, vai ser 28,8 dividido por 0,1. Então, a osmolaridade vai ser de 288 miliosmols. Então, muito parecido como faria na questão anterior. Agora, qual a miliosmolaridade de uma solução de NaCl 0,9%? Considere a ionização total do NaCl. Vejam, a lógica é a mesma. A osmolaridade é mol por volume, certo? Então, osmol vai ser número de mol vezes o I. Então, 0,9%, 0,9 gramas a cada 100 ml. Sabendo que a massa molar do NaCl é 58,5 gramas por 1 mol, esses 900 miligramas será igual a quanto? Professor, não foi que viu 900 mesmo? Olha aqui, ó. 0,9 gramas equivale a 900 miligramas. Só lembrando, 1 grama, 1000 miligramas. 0,9 grama, x, faz a regrinha de 3, vocês vão achar 900 miligramas. E aí, vai dar, então, essa continha daí, 15,4 milimols. Então, substituindo na fórmula, teremos 15,4 vezes 2. Por que vezes 2? Por causa do fator de correção de Van 't Hoff, que é 2, para o NaCl. Então, substituindo aí, temos que 30,77, que é o resultado ali do 15,4 vezes 2, dividido por 0,1. Por que 0,1? Por causa do volume 100 ml, só que em litros. Fazendo a continha, então, chegamos em 308 miliosmol por litro. Por que miliosmol? Porque na fórmula colocamos 15,4 miliosmols. Ok? Vamos retornar a uma questão que já fizemos em outra aula, que é sobre a solução de reidratação oral caseira. Só que lá a gente tratou da pressão osmótica e aqui nós vamos tratar da osmolaridade. Então, a solução de reidratação oral caseira pode ser feita assim, ó, em 1 litro de água filtrada ou fervida, dissolva 1 colher de chá rasa de sal, que dá aproximadamente 3,5 gramas, e 1 colher de sopa rasa de açúcar, que dá aproximadamente 20 gramas. Sabendo que o sal de cozinha é o NaCl e que o açúcar é a sacarose, determine a osmolaridade do soro caseiro de reidratação. Aí são dadas várias informações, e uma delas é que considera a ionização total do NaCl. Então, a osmolaridade, já sabem a fórmula, é osmol por volume. Então, a osmolaridade da sacarose, a osmolaridade total, então vai ser a osmolaridade da sacarose mais a osmolaridade do NaCl. É aqui que eu queria chamar a atenção a vocês. Até a questão anterior, não tinha novidade nenhuma. Se você sabe calcular mol, você sabe calcular osmol. Se você sabe calcular molaridade, você sabe calcular osmolaridade. Se sabe calcular osmolaridade, sabe calcular miliosmolaridade, porque é só multiplicar por 1000. Não tem novidade nenhuma. Tá bom? A novidade aqui agora é que temos duas substâncias ao mesmo tempo, na mesma solução. Então, como a gente já viu que a definição de osmolaridade considera todas as substâncias dissolvidas no meio, então a osmolaridade deixa de ser uma substância e passa a ser o conjunto de substâncias. Então, nesse caso aqui, a quantidade de osmols vai depender da quantidade de osmols da sacarose mais a quantidade de osmols do NaCl. Então, eu preciso calcular cada um deles para somar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para a sacarose, então, a gente sabe que cada um mol de sacarose tem 342 gramas. Então, os 20 gramas que diz que deve colocar aí para fazer a solução é igual a x, o que vai equivaler a 0,06 mols. Logo, a quantidade de osmols de sacarose é de 0,06 vezes 1, porque a gente já viu que a quantidade de osmols é a quantidade de mols vezes o fator de correção. Nesse caso aqui, 1, portanto, a quantidade de osmols para a sacarose nesse meio é de 0,06 osmols. Fazemos exatamente o mesmo exercício para o NaCl. No caso do NaCl, a massa molar é de 58,5 gramas para cada mol. Então, os 3,5 gramas que a questão diz que tem no meio,
vai dar 0,06 mols também. Só que nesse caso específico, para eu calcular a quantidade de osmols oriundas do NaCl, eu preciso multiplicar por 2, porque osmol nada mais é do que mol vezes o I, e o I para o NaCl é 2. E aí, então, a quantidade de osmols, né, oriundas do NaCl é de 0,12. Portanto, a quantidade de osmols da solução vai ser 0,06, que veio da sacarose, e 0,12, que veio do NaCl. Então, na verdade, no meio, nós temos 0,18 osmols. Só que o que a gente quer é a molaridade. Então, tem que pegar o número de osmols e dividir pelo volume da solução. Nesse caso daqui, a questão diz que tudo isso foi dissolvido em 1 litro de água filtrada ou fervida. Portanto, o volume é 1. Logo, a osmolaridade desse soro fisiológico é de 0,18 osmols por litro. Peraí, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu quisesse calcular a pressão osmótica desse soro aí, como eu já estou considerando todas as partículas do meio, eu poderia aplicar lá na equação de pressão osmótica, desconsideraria o I, porque o I já foi considerado aqui no cálculo da osmolaridade, e aí eu teria o valor da pressão osmótica da solução completa. É isso? É exatamente isso. Eu até sugiro que você faça esse exercício, tá certo? Tente fazer o cálculo da pressão osmótica desse soro daqui e compare com o do vídeo anterior os resultados para ver se dá a mesma coisa. Vai ter que dar a mesma coisa, tá bom? Então a gente também poderia extrapolar outro pensamento. A gente poderia dizer o seguinte, então que a pressão osmótica, né, ela pode ser calculada assim, π é igual a, ao invés de molaridade, poderia ser osmolaridade, vezes R, vezes T. Professor, e cadê o I? Não precisa mais do I. Porque se você já calculou a osmolaridade, você já considerou o I. Consegue entender? Você já considerou a dissociação dos elementos. Portanto, você pode, então, considerar que a pressão osmótica ela é diretamente proporcional, então, à osmolaridade. Não precisa corrigir por mais nada, né? Porque para calcular a osmolaridade, você já teve que corrigir o I. Tudo bem? Então, quanto maior a osmolaridade, maior a pressão osmótica. Atenção! Agora, muita atenção. Algumas considerações importantes. Na prática, à medida que a concentração do soluto aumenta, as interações físico-químicas entre as partículas dos solutos também aumentam. E os valores das osmolaridades reais diminuem quando comparadas aos valores ideais. Professor, acho que eu já vi esse slide em algum outro momento, hein? Já. Lá quando a gente estava estudando crioscopia. Porque o abaixamento da temperatura de congelamento também sofre esse mesmo fenômeno. À medida que a concentração vai ficando maior, né, a gente viu que a temperatura de congelamento teórica se afasta da temperatura de congelamento experimental. Pelos exatamente os mesmos motivos, isso acontece aqui. As interações físico-químicas entre as partículas do soluto, elas aumentam quando a concentração aumenta. Então, a quantidade de partícula disponível no meio, né, para gerar as propriedades coligativas, elas diminuem. Então, como assim, professor, diminui? É porque não interagem? Se interagem, estão menos disponíveis para o solvente. Tá certo? E aí, começa a haver um afastamento do valor das propriedades coligativas do teórico para o real. Então, com a osmolaridade vai acontecer coisa muito similar. A gente vê aqui, então, aquele mesmo gráfico lá do ponto de congelamento. Tudo bem? Eu já dei a explicação lá, então, se quiser uma explicação mais completa, acesse a aula de crioscopia. Então, veja que coisa interessante. Os desvios das condições ideais geralmente são pequenos em soluções dentro da faixa fisiológica e para soluções mais diluídas. Então, é por isso que a gente pode continuar trabalhando em paz, né, com os valores do I aproximados, porque dentro da faixa fisiológica, os valores teóricos e experimentais são muito próximos, tá bom? Então, para a gente da área da saúde, é útil esse tipo de cálculo. Então, veja aqui, por exemplo, que a osmolaridade da solução de NaCl 0,9%, a teórica é de 308 miliosmol por litro, porque o I é igual a 2. Só que a experimental, quando vai lá medir com equipamentozinho mesmo, tá certo? Que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, essa solução 0,9%, na verdade, vai dar 286 miliosmol. Mas como, professor, é possível? É porque, na verdade, o NaCl, ele não está disponível completamente a sua ionização, né? Não estão todos os íons sem interagir com o outro. Um e o outro interage e isso diminui, né, a capacidade que o NaCl tem de gerar essas propriedades coligativas, tá certo? Mas o valor é muito próximo. Como eu disse em aulas passadas, a literatura especializada ela traz tabelas, né, com esses valores de I corrigidos para que o valor experimental ele seja o mais próximo possível do valor calculado. Né? Então, se a gente utiliza esses I's corrigidos, há uma tendência desses valores, o valor calculado, se aproximar do valor real. Né? Essa tabela, por exemplo, está num dos livros mais famosos que tem de cálculos farmacêuticos. E, para finalizar, a gente tem que deixar claro o seguinte, que alguns fabricantes farmacêuticos rotulam soluções eletrolíticas, né, com osmolaridades ideais, enquanto outros listam osmolaridades experimentais ou reais.
O farmacêutico deve compreender essa distinção. Então, só a experiência, com a experiência, é que vocês irão entender quando é uma coisa ou quando é outra, tá bom? O fato é que os princípios não mudam. Na prática industrial, a osmolaridade real de uma solução é medida através de equipamento chamado osmômetro. Então, eu diria o seguinte, que o conhecimento de como fazer esses cálculos, ele está muito mais relacionado ao entendimento do comportamento dessas soluções, do que necessariamente tentar prever qual será de fato a osmolaridade final. O que a gente vai ter é uma ideia aproximada dessas concentrações, e aí, ao final, pequenos ajustes têm que ser feitos. Então é isso, gente. Até a próxima aula.